Estamos dando continuidade à série Desvendando as Profecias. É como se nós estivéssemos construindo uma casa e agora estamos chegando à parte do telhado. E óbvio que para chegar ao telhado você precisa, não é, ter a parte das paredes e tantas outras coisas que fazem parte desta casa. Portanto, hoje nós vamos estudar o tema Apocalipse 13. E nós estamos começando a primeira parte e logo na sequência, não é? Na próxima lição, veremos a segunda parte de Apocalipse 13. E eu quero convidá-los, então, novamente, a nós pegarmos a Bíblia e juntos podermos, então, tirar algumas lições importantes dessa profecia que faz a diferença para os nossos dias. Quero convidá-lo, então, a abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 13. O livro do Apocalipse, como nós já vimos, é um livro cheio de códigos, devido ao contexto que João vivia na ilha de Patmos. E agora nós estaremos estudando aqui de maneira muito especial o capítulo 13, que fala de algumas ênfases. Vamos tentar entender a estrutura do capítulo 13? Então, veja comigo aqui na tela. Apocalipse 13, ele pode ser dividido dessa maneira. Nós temos três partes bem claras. A primeira parte, não é? É a parte que fala sobre a besta do mar. E aí você tem, então, algumas referências sobre essa besta. Aparência, autoridade, ferida, ações de outros e dela própria. A segunda parte do Apocalipse 13 fala sobre a besta da terra, a missão dessa besta, os sinais, a sua imagem. E, por fim, a terceira parte, então, do Apocalipse 13, fala sobre a marca da besta. Nesse momento, eu gostaria que você ficasse atento a esta profecia e que nós pudéssemos, através de todas as demais profecias que já estudamos, como a de Daniel 2, Daniel 7, não é? Apocalipse 10, eu gostaria que você agora tirasse algumas lições importantes para a sua vida espiritual. Primeiro, as profecias, como já disse no passado, elas servem para nos indicar o que está para acontecer. Eu já mencionei em lições anteriores de que existem dois tipos de profecia, a clássica e a apocalíptica. A apocalíptica, ela tem a ver com coisas que realmente vão acontecer independente da minha atitude. Tem a ver com o final dos tempos, tem a ver com o desejo de Deus e com a revelação de Deus em relação ao futuro. Esta é uma delas. Então vejamos alguns detalhes de Apocalipse capítulo 13. Existe um paralelo muito grande com Daniel capítulo 7. E o Dr. José Carlos Ramos, que é um especialista, não é, em Apocalipse, ele disse o seguinte: é evidente que Daniel 7 serve como pano de fundo, de cenário, para o capítulo 13 do Apocalipse. Isso é verdade também com Apocalipse 17. Nós, daqui um pouquinho, vamos estudar sobre Apocalipse 17, mas o tema aqui é o 13. Então, o pano de fundo, primeiramente do livro de Apocalipse, é o livro de Daniel. Mas, especialmente no capítulo 13, nós temos como pano de fundo Daniel 7. E você vai ver agora na leitura, ao nós estudarmos com mais profundidade. Uma outra coisa que eu gostaria também de deixar claro aqui, antes de nós irmos ao texto, é uma referência que faz Mervyn Moore, que é um editor de uma das editoras, não é, adventistas, que diz o seguinte: grande parte da segunda metade do Apocalipse se concentra especialmente nos últimos meses ou talvez anos do conflito entre o bem e o mal. Então, grave isso. Nós vamos estudar agora uma parte que tem a ver com os últimos momentos da história de pecado dessa terra. Vamos ao verso 1, então. A leitura diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Primeiro, entendamos aqui o que significa cada detalhe da profecia. Quem é quem? Vamos analisar agora, então, quem é quem na profecia de Apocalipse 13, como já fizemos em algumas outras. Besta, como nós já vimos em Daniel capítulo 7, representa animal, reinos, poderes, não é? Então, uma besta é um animal, mas ela está se referindo a poderes, reis, reinos. Pode ser poder religioso, como poder civil, ou os dois juntos. Vamos analisar alguma coisa interessante aí. No passado, existia uma ligação muito grande entre o poder civil e o poder religioso. Veja comigo aqui. O poder civil e religioso eram a mesma coisa antes de Cristo. Com Constantino, que foi um imperador romano, a igreja ela passou para uma espécie de departamento, entre aspas. Constantino ele conseguiu tirar a força, não é, total da igreja e colocou o Estado acima, mas, de certa maneira, os dois estavam juntos ali. Em 508, com Clovis, um rei franco, a igreja, não é, e o Estado eles passam no mesmo nível, passam a estar olhando no mesmo patamar. E aí, na sequência, nós temos até 1798,
não é? Nessa situação. E a partir de 1798, nós vemos então que a relação entre igreja e Estado passa a ter uma característica diferente, não é? O livro Grande Conflito, na página 268, fala de uma outra manifestação que eu não vou me aprofundar aqui, mas no capítulo 17 nós vamos então nos aprofundar sobre esse assunto. Mas veja, nós temos ali o próprio inimigo se manifestando, não é? Através do ateísmo, pela política, sem a igreja. Calma aí, você está aí com algumas dúvidas, e fique atento ao Apocalipse 17, lá nós vamos tirar essas dúvidas. E antes da volta de Jesus, não é? Novamente nós vimos aqui no capítulo 13, o poder político e religioso dão as mãos, e é o que nós vamos ver nesse cenário do capítulo 13. Antes de qualquer coisa, é necessário que a gente entenda quantas bestas existem no Apocalipse, ou seja, quantos poderes. Você sabe que besta em profecia significa poder, não é? Seja religioso ou civil. Então nós temos no capítulo 13, 1 a 10, e é o que nós vamos estudar agora, uma besta, a primeira besta que emerge do mar. Qual é a característica dela? Vamos lá? Quem é a primeira besta? Se você analisar o verso 1, você vai ver que ela tem 10 chifres, 7 cabeças e também 10 diademas. Se você analisar o capítulo 12, você vai ver que há uma descrição do dragão, não é? No verso 3, e diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas. E se você ir um pouquinho mais além no 12 de Apocalipse, você vai ver que o dragão, verso 9, diz assim, é Satanás, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, quem é o dragão? Satanás. Qual é a característica dele? 12:3, ele é vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, não é? E 7 diademas. Como é a besta que emerge do mar? Com as mesmas características do dragão. Olha que interessante. Ela tem 10 chifres, como é apresentado no capítulo 12, verso 3, sobre o dragão. Essa besta tem 7 cabeças, não é? E aí a gente vê também que ela tem, Satanás, 7 cabeças na profecia. É uma linguagem figurativa, obviamente, você entendeu isso, não é? E depois, no verso 1, diz que ela tem 10 diademas. A diferença é que o dragão tem 7 diademas, apenas uma característica sobre reinos e que talvez em algum momento nós vamos entender melhor algumas coisas aí sobre o capítulo 13. Quem é quem então? Olha só essa afirmação interessante, e aqui eu gostaria que você analisasse essas imagens aqui. Essa citação é muito clara. O que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos. É uma imagem a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Logo mais nós vamos estudar sobre isso. Mas o que me interessa agora nessa citação é essa parte. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, que emerge do mar. O papado. Forte, não? Então, quem é a primeira besta? A primeira besta é identificada na profecia bíblica como o papado. Lembram de Roma papal? Lembram de Daniel 7? E interessante que no verso 2 as características são as mesmas de Daniel 7. O verso 2 diz que a besta que vira semelhante a leopardo. E continua, com os pés como de urso e boca como de leão. Lembra os animais de Daniel 7? Leão, Babilônia, urso, Medo-Pérsia, leopardo, Grécia. Repete-se novamente aqui nas características desse poder que vai se manifestar e que já está se manifestando de maneira muito forte no cenário mundial. Então, o papado é identificado como a primeira besta. Olha só que interessante, eu quero que você vá agora para o verso 5. Olha o que diz aí. Ou melhor, um pouquinho antes, vamos voltar, não é, no verso 2. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que significa essa ferida no papado, já que identificamos que a besta é o papado? Olha o que diz, não é, a história. Em 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, ele manda prender o Papa Pio VI. Você já parou para pensar que escândalo seria se hoje mandassem prender o Papa Francisco? Foi isso que aconteceu. Então há uma interrupção entre o poder político e religioso. Rompem as ligações, rompem os relacionamentos por causa dessa situação. O texto diz, o verso 3, que uma de suas cabeças seria golpeada como de morte, não é? Mas essa ferida mortal seria curada. Querido e querida amiga e amigo que estão nos assistindo, veja como a profecia é clara. Isso aqui foi dado no final do primeiro século de nossa era.
João recebeu essa orientação de Deus e transmitiu através de códigos, porque é assim que é escrito o Apocalipse. E você percebe que Deus revelou que o Papa Pio VI iria ser preso, porque uma das feridas da besta seria, então, golpeada de morte. Foi o que aconteceu, a história comprova isso. Mas o que é a ferida? Olha o que diz Mervyn Moore. A ferida mortal que foi infligida à besta do mar é a incapacidade da Igreja Católica, nesses últimos 200 anos, de impor seus próprios princípios e sua filosofia de governo aos estados laicos, tanto as ditaduras quanto as democracias. Então, perceba, até então, Roma papal tinha um poder muito forte de tirar e colocar rei no período dos 1260 anos, que é uma outra profecia, não é, que talvez em algum momento possamos estudar. Esse foi um período de supremacia papal. E agora você vê então essa ferida sendo golpeada de morte. Quando a ferida mortal será curada? Alguns pensam que essa ferida mortal já foi curada. Mas eu quero te dizer que ela ainda não foi curada, ela está em processo de cura. Quando você se machuca, você não fica curado do dia para a noite. Se a ferida ela é muito forte, como é o caso aqui da profecia, um papa foi preso, ela leva anos, muito tempo. No caso de nós, seres humanos, leva às vezes até alguns dias ou até meses para ser curada. Então ela não foi curada já imediatamente. Então veja, o grande conflito na página 449 diz o seguinte: quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, quem então transgredir o mandamento honrará dessa maneira ao papado, mais do que a Deus, e prestará homenagem a Roma, e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, e adorará a besta e a sua imagem. O verso 13, então, fala desta ferida. Alguns pensam que é o Tratado de Latrão, não é? Que aconteceu, não é? Em 7 de junho de 1929, não é? Quando houve essa devolução desse território, não é? Do Vaticano, mas não foi isso que aconteceu, não é? Esse momento não é o momento da cura da ferida, ela está em processo. Talvez o Tratado de Latrão seja parte do processo, e isso eu concordo e você há de concordar, mas nós temos que entender que não há uma ligação completa ainda entre o poder político e o papado. Eles tentam se unir, mas ainda não temos a união plena que a profecia diz que vai acontecer no futuro. Veja o verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Bem, olha só, 42 meses em profecia representam esse período de 538 a 1798, que foi o período em que Roma papal tinha autoridade, que agora ela não tem. Então, analisemos essas arrogâncias. O Papa Leão XIII, por exemplo, escreveu em 20 de junho de 1894, nós ocupamos na terra o lugar de Deus ou do Deus onipotente. Isso não é uma arrogância? Nós temos o registro aqui, você tem então aqui os dados, não é, dessa encíclica, não é? Que coisa interessante, dizer que ocupa o lugar de Deus, não é? Bem, eu não vou entrar ainda na segunda besta, não é? Isso aqui vai ficar para a próxima lição, na sequência aqui da série Desvendando as Profecias. Mas entenda, a besta que emerge do mar representa Roma papal, representa esse poder religioso que hoje tem uma força muito grande, mas que vai se voltar contra o povo de Deus. Fique atento, porque há uma ligação que nós não fizemos ainda, devido não chegarmos no texto ainda, entre o poder religioso e o poder político. Hoje eles estão separados. A ênfase do capítulo 13 é os poderes, não é, do mundo. E entenda de que haverá um momento em que o poder religioso e o poder político vai se unir novamente. E sempre na história que o poder religioso e o poder político estiveram juntos, houve uma perseguição muito forte para o povo de Deus. E isso vai se repetir, querido amigo que está me assistindo agora. Querida amiga que talvez está com a cabeça um pouco, não é, confusa, mas eu aprendi de outra maneira, eu até participei dessa denominação. Não fique preocupado. Deus, Ele está de braços abertos para te dizer, filho, já que você está aprendendo essa verdade, coloque a tua vida em harmonia com essa verdade. Talvez você está aí lutando contra tradições, contra aquilo que teu pai e a tua mãe te ensinou, e com certeza eles não fizeram por mal, era a verdade que eles tinham na época. Mas Deus está te mostrando uma verdade ainda maior. Você não quer aproveitar a oportunidade para colocar a tua vida em harmonia com as profecias bíblicas? Bem, mais verdades nós veremos nos próximos vídeos, nas próximas lições. E eu quero agora te convidar a ficar bem atento, a ficar, não é, bem esperto a tudo o que está acontecendo no mundo. Mas, acima de tudo, a colocar a palavra de Deus acima de qualquer coisa que possa acontecer na tua vida.
Como disse Pedro em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.